Olá, boa noite para você. Nós começamos essa edição do Jornal da Record falando da lista do relator da Lava Jato no Supremo, Luiz Edson Fachin, com pedidos para a abertura de mais de 80 inquéritos contra políticos de diversos partidos. Na lista aparecem ministros, senadores, governadores, deputados e outros políticos, todos suspeitos de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em licitação. Os pedidos de abertura de inquérito foram feitos pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e autorizados pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. A lista divulgada agora à noite pelo STF traz o nome de 108 investigados. Entre eles estão 9 ministros do governo Temer. Eliseu Padilha, da Casa Civil, Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Kassab, da Ciência e Tecnologia, Helder Barbalho, da Integração Nacional, Aloísio Nunes, das Relações Exteriores, Blairo Maggi, da Agricultura, Bruno Araújo, das Cidades, Marcos Pereira, da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços e Roberto Freire, da Cultura. Os 3 governadores são Tião Viana, do Acre, Robinson Faria, do Rio Grande do Norte e Renan Filho, de Alagoas. O ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego Filho, também será alvo de inquérito. Entre os senadores com o maior número de inquérito estão Aécio Neves, presidente do PSDB, Romero Jucá e Renan Calheiros, do PMDB. Os atuais presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, também fazem parte da lista. Os homens públicos têm que estar sempre atentos e sem medo de fazer os enfrentamentos que a vida pública nos oferece. Eu confio na justiça e vou continuar confiando sempre. Entre os 42 deputados federais com o maior número de acusações estão Paulinho da Força, do Solidariedade, José Reinaldo, do PSB e Pedro Paulo, do PMDB. Os crimes mais frequentes listados pelo Ministério Público são de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e fraude a licitações. A maior parte das acusações tem como base as informações apontadas por 40 delatores, entre eles o ex-presidente da construtora Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Outros políticos e autoridades que não têm foro no Supremo também serão investigados pelo STF por fazerem parte desta investigação. O ministro Edson Fachin não comentou os pedidos de abertura de inquérito encaminhado ao Supremo Tribunal Federal em 14 de março pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que está retornando ao Brasil de uma viagem à Ásia. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, informa que ainda não tomou conhecimento do assunto e só fala nos autos do processo. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, afirmou que não irá comentar a decisão de Edson Fachin. Por nota, o ministro Marcos Pereira afirma que agiu sempre dentro da lei e que está à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos necessários. Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi reafirmou que é zero a possibilidade de ter envolvimento em qualquer irregularidade. O ministro do TCU, Vital do Rego, disse que está à disposição das autoridades e confia que será comprovada a falta de relação entre ele e os fatos investigados. No portal R7, você pode ver a lista completa e detalhada, com todos os nomes de políticos que serão investigados pelo Supremo. Acesse r7.com. Agora vamos às respostas dos citados na reportagem. O governador de Alagoas, Renan Filho, disse que todas as doações que recebeu foram declaradas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. O senador Jorge Viana e o governador Tião Viana, do Acre, afirmaram que os questionamentos se referem à arrecadação de campanha e que vão provar na Justiça que não houve dinheiro de corrupção. O senador Aécio Neves disse que defende o fim do sigilo para, segundo ele, desmascarar as mentiras e demonstrar a correção de sua conduta. O senador Romero Jucá afirmou que sempre atuou dentro da lei e teve suas contas aprovadas. O ex-presidente do Senado, Renan Calheiros, disse acreditar que os inquéritos contra ele serão arquivados por falta de provas. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, negou que tenha cometido irregularidades. O ministro da Cultura, Roberto Freire, só irá se manifestar quando tiver acesso ao teor das delações. O ministro de Relações Exteriores, Aloísio Nunes Ferreira, disse que as afirmações são mentirosas, mas só vai se manifestar quando tiver acesso ao conteúdo do inquérito. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, informa que solicitou doações para diversas empresas, inclusive a Odebrecht, e manteve uma relação
relação institucional com todas essas empresas. O ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, diz que confia na justiça e reafirma que os atos praticados em suas campanhas foram realizados conforme a legislação. O deputado José Reinaldo esclarece que o despacho do ministro Fachin apenas se refere à suposta conduta de um auxiliar seu quando exerceu o cargo de governador do Maranhão. Paulinho da Força disse que a informação que circula não é oficial e, se for confirmada, tomará as ações cabíveis. A assessoria do deputado Pedro Paulo informou que não conseguiu contato com o parlamentar. No Congresso, a maior parte dos parlamentares envolvidos não quis dar declarações públicas. Os presidentes da Câmara e do Senado garantem que os trabalhos não serão afetados pelas investigações. Em plena terça-feira à tarde, depois da divulgação da lista dos investigados na Operação Lava Jato, a única movimentação no Salão Verde da Câmara era da imprensa. Os nomes saíram às 4h30 da tarde. Da tribuna, apenas o deputado Miro Teixeira falou sobre o assunto. São governadores, são senadores, são deputados que passarão a ser investigados e eu desejo até que provem as suas inocências. Porém, politicamente, este é um momento que tem uma gravidade ímpar, uma gravidade única. Uma hora depois da divulgação, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está na lista, encerrou a sessão alegando baixa presença de parlamentares. O deputado Onyx Lorenzoni, o relator das 10 medidas de combate à corrupção, também teve o nome incluído na lista. Desconheço. Se alguém me mostrar uma foto, uma conversa, uma ida com alguém do Odebrecht, eu renuncio meu mandato. Já o Senado, que tem mais de 1/3 dos senadores citados, não suspendeu a sessão, mas a avaliação é de que a situação é grave. 1/3 do Senado é muita coisa, mas nós não podemos esquecer que isso aqui é apenas a autorização para um processo de investigação e que nós temos pessoas ali que eu não tenho dúvida. Algumas provavelmente serão condenadas, mas eu não tenho dúvida que muitas ali conseguirão provar a sua inocência. Tanto o presidente do Senado, Eunício Oliveira, quanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, garantem que a pauta de votação das duas casas seguirá normalmente. O problema é que o relator da reforma política, deputado Vicente Cândido, o presidente da comissão, deputado Lúcio Vieira Lima, e o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia, também estão sendo investigados na Lava Jato. Nós não conseguimos fazer contato com os deputados Lúcio Vieira Lima, Arthur Maia e Vicente Cândido. Nessa lista divulgada hoje pelo ministro Luiz Edson Fachin, outros políticos e autoridades que não têm foro no STF também foram citados e tiveram o sigilo do processo quebrado. Os processos serão enviados ao STJ. Entre os investigados, 9 governadores e os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Fernando Henrique Cardoso. Entre os investigados estão os governadores Geraldo Alckmin, de São Paulo, Luiz Fernando Pezão, do Rio, Fernando Pimentel, de Minas, Paulo Artung, do Espírito Santo, Flávio Dino, do Maranhão, Marcelo Miranda, do Tocantins, Marconi Perillo, de Goiás, Beto Richa, do Paraná e Raimundo Colombo, de Santa Catarina. Também foram citados os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, que aparecem em pelo menos 3 inquéritos, Dilma Rousseff e Fernando Henrique Cardoso.